Fala pessoal, meu nome é Afonso Siqueira, sou professor de música, tá? E a partir de hoje vou estar orientando, né, através dessa plataforma, é, como aprender a tocar violão, tá? De uma forma fácil, de uma forma simples. Eu tenho vários alunos que hoje tocam, tá? E o meu diferencial sempre foi a facilidade, tá? A música, ela não tem um segredo, ela não tem algo específico. São métodos, tá? É prática, é vontade, é humildade. Com isso aí você aprende a tocar, tá? Você tem que ser humilde para ouvir, para aceitar algumas dicas, né? Algumas orientações. Você tem que ter o esforço, exercícios repetitivos, tá? Cansativos muitas vezes, mas que vão gerar o sucesso, tá? E é lógico, você tem que contar com um pouco de capacidade, tá? Treinar os seus ouvidos, tá? Treinar os seus ritmos, entender, tem que ter um instrumento legal também, tá? Primeiramente, sem instrumento é ruim, é inútil você começar a fazer aula, tá? Então você tem que ter o seu instrumento, tem que entender o seu instrumento e tem que ter o ouvido bom, tem que gostar da música, tem que treinar o seu ouvido para se tornar sensível ao instrumento, tá? Tanto para cantar como para tocar qualquer outro instrumento, tá? Eu toco outros instrumentos, tá? E eu falo que quanto mais instrumentos você toca, quanto mais você entende é, essa dinâmica, né, sonora aí dos instrumentos, você acaba facilitando nos demais, tá? Questão de harmonia, questão de timbre, tá? Ressonância, tá? Então vamos lá. Esse é o violão, tá? E com ele que eu vou estar ensinando vocês a tocar. Primeiramente a gente precisa entender como que funciona. Esse é um instrumento de ressonância, tá? Ele é acústico, apesar de ser elétrico, apesar de ter o equalizador, de com ele eu consegui tocar ligado num som, tá? Não é um instrumento profissional, tá? É um instrumento de para começar, tá? Mas é um instrumento muito legal, muito bom. Para iniciar você não precisa ter um instrumento caro, tá? Você pode encontrar violões aí desde R$ 300, usado, lógico, né? Até uns R$ 1.000 no máximo para você iniciar. Com R$ 1.000 tu consegue um violãozinho interessante. Daí para frente você já começa a ter um instrumento já para apresentações, tá? Então você precisa entender, tá? Que o violão ele é diferente da viola. A viola tem 10 cordas, é um outro instrumento. O ukulele é outro instrumento, e assim sucessivamente, tá? Não são o mesmo instrumento, são instrumentos diferentes. Então exige uma aula, técnicas diferentes, tá? Esse que eu tenho em mãos é um violão, 6 cordas, tá? Existem violões de 12 cordas, é outro instrumento também, tá? Apesar de ter o mesmo design, o mesmo desenho musical, é um outro instrumento. Entenda isso. Violão de cordas de aço, violão de cordas de nylon são instrumentos diferentes, tá? Esse é um violão de cordas de aço, tá? Essas aulas acredito que vai ajudar muito quem está começando ali no louvor da igreja. Eu quero tocar violão para tocar na minha célula, no meu culto em casa, para tocar na igreja, inicialmente, né? Uma igreja menor, tá? Um instrumento desse numa igreja grande, você já vai sentir uma falta de qualidade de timbre, tá? Isso existe. Precisamos levar isso em consideração, tá? Conforme tu vai evoluindo, você vai querer ter um instrumento à sua altura e assim é assim que funciona, tá? Então, esse é o violão de 6 cordas, tá? Precisamos entender como funciona. Ele tem afinador, tá? E como a maioria dos instrumentos hoje possui, né? Então, o que facilita, antigamente a gente tinha que de ouvido tirar, mas é interessante também, futuramente você treinar o seu ouvido a ponto de conseguir afinar ele apenas de ouvido, tá? Então, primeira corda Mi, segunda Si, terceira corda Sol, quarta Ré, quinta Lá e a sexta Mi, tá? Essas cordas, esse som, essas notas, ela ecoa quando você toca a corda solta, sem usar a mão esquerda para fazer algum acorde, tá?
Então você precisa entender isso. Mesmo sem fazer acorde, ele vai dar um som específico de alguma nota, tá? Então o instrumento ele tem que estar afinado, tá? Dessa forma que eu falei, para aí sim os acordes que eu vou ensinar nas próximas aulas funcionarem da melhor maneira correta, tá? Então o instrumento você vai ter que sempre estar afinando. Toda vez que você pegar ele, você tem que estar afinando. Ah, Afonso, mas eu deixo ele pendurado, eu deixo ele no bag, tá? Se você deixar no case, no bag, ele pode acontecer dele desafinar. A hora que você vai pegar, sem querer, ele acaba mexendo, então acaba desafinando. Se você deixar ele pendurado, ele vai alterar conforme o clima. Você tem que lembrar que o teu instrumento é de madeira, então no frio ele vai trabalhar, no calor ele vai trabalhar, então você vai precisar afinar. É pouca coisa, mas ela faz diferença, tá? Com o tempo vocês vão notar, o ouvido de vocês vai estar treinado para música, musicalmente falando, e vocês vão conseguir detectar essas coisas, tá? Então seria isso, essa é a primeira aula, tá? É mais uma orientação, vai ter uma sequência de aulas aí, espero que você acompanhe e espero que eu possa te ajudar, ok? Até mais!